de policial. Eu estou abaixo da linha do Equador. Abaixo, assim, acima do Equador, abaixo do Equador. Eu achei que fosse combate. Macapá é igual que tem um estádio de futebol. Pai. Que o meio de campo é bem no meio da linha do Equador. Boa noite, né? Vamos as nossas atividades. Mesmo com pouca gente, mas você encarnado sempre estão presentes. E o mentor da casa, você está fazendo pelo Face, não vai ter energia negativa. Pedimos a purificação da alma, pela vez necessária que levava para nossas casas. E assim, em nome de Deus e Cristo da carne, vamos iniciar as atividades de hoje. Toma uma aguinha. Pode iniciar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a luz do Mestre ilumine nossas mentes e aqueça nossos corações. Temos poucos encarnados, mas temos desencarnados e temos internautas. Hoje em dia tem que falar também dos internautas, né? Tem mais gente assistindo em casa hoje do que continuam, né? Por esse tempo, né? O tema que nós trouxemos hoje para conversar é por que nós esquecemos das vidas passadas na reencarnação? Né? Então, a gente pensa assim, mas se nós temos várias vidas, se nós temos tantas vidas já, por que eu não me lembro do que eu fiz na última, na penúltima, nas 3 últimas encarnações, ou mais ainda, porque nós tivemos várias, né? Nós tivemos só essas, e nós estamos nesse mundo aqui há muito tempo, evoluindo para estar nesse estágio que nós estamos hoje. Nós já fomos muito piores. Então, lá no livro dos Espíritos, antes de eu vou dar uma lida no Evangelho, geralmente tem que ler aqui no passeio. A lida do Evangelho hoje é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram a encarnação, não os separam senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na cidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos, nem pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que trata aqui da afeição real da alma à alma, e é a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Que assim seja. Então, essa passagem aqui já fala um pouco sobre o tema, que vai ser por que a gente esquece das vidas passadas e não se lembra do que aconteceu. Tá? Então, no Livro dos Espíritos foi codificado por Allan Kardec em perguntas. Tá? E ali tem 8 perguntas que falam sobre o esquecimento do passado. Tá? Então, eu vou dar uma lida e vou fazer um comentário sobre essas questões. Tá? Então, Kardec perguntou assim para os espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A resposta dos espíritos é simples. Não pode o homem
nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, por que a gente não pode, não lembra? Por que não lembra do nosso passado? Né? Porque ainda nós somos imperfeitos, não, nós somos em aperfeiçoamento. Você diz que imperfeito a gente estaciona, a gente está, eu sou imperfeito, assim eu fico. Então nós somos em aperfeiçoamento, nós estamos, cada vida que nós estamos, cada encarnação, nós estamos dando um passinho para frente, melhorando, ou no máximo estacionando. Nós vamos ver depois aqui que a gente não regride, a gente estaciona ou a gente progride. Né? Então ainda nós somos ignorantes no sentido de ignorar, de não ter o conhecimento. Né? Porque a gente fala ignorante, a pessoa que briga, mas não. Ignorar de não ter o conhecimento, né? Não conhecer toda a lei do progresso. Por isso, a gente não tendo esse conhecimento ainda, a gente não pode ainda estar vivendo num mundo mais avançado. E esse mundo que nós vivemos de provas e expiações, ele não deixa nós vermos o passado, porque seria muito... Não teríamos preparado, nós estaríamos preparados, não tem nem palavra, nós não estamos preparados para ver o que nós fizemos no passado. Né? Vamos fazer um raciocínio aqui assim. Vamos imaginar os últimos 500 anos, como é que foi a Terra, como é que era o mundo. Né? Aquelas brigas, aquelas cruzadas. Nós estávamos lá encarnados, nós éramos um espírito lá no meio dos outros. Nós estávamos matando, nós estávamos brigando, né? Que era normal a honra o homem matar a família, a gente se matava. Né? O Brasil aqui, como é que foi descoberto? Invadindo, matando os índios. É assim que foi os descobrimentos, assim que foi os progressos que aconteceu na Terra. E nós estávamos lá, nós éramos os portugueses invadindo aqui, nós éramos os romanos católicos nas cruzadas, brigando, né? Então, junto dos mouros, ou nós éramos mouros, nós estávamos sempre brigando, nós tivemos muitas e muitas brigas. Então, agora, nós estamos nesse momento na nossa melhor encarnação. Esse momento, todos nós, para pegar um bandido, um corrupto, um ladrão, um político, todos eles estão na melhor, já foi pior. Mas esse cara aqui é muito malvado, um estuprador, um assassino, estamos dizendo de cada coisa na televisão, a gente fica tão revoltado, e essa pessoa está na melhor encarnação dela. Tu imagina como era ele há 500 anos, há 1000 anos atrás, lá no tempo de Cristo, 2000 anos atrás. Então ele, sabe, isso já progrediu, já teve encarnações para ver, ou está igual como estava naquela época. Então nós temos ainda muitas coisas para melhorar por causa disso. Nós estamos numa provas e expiações. Então nós temos aqui gente que está evoluindo, está aproveitando a encarnação, e temos aqueles que não estão aproveitando, infelizmente, e vão ficar parados, né? Na questão 393, que é a seguinte, Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É uma pergunta interessante, né? Como é que eu vou resgatar uma coisa se eu não sei o que eu estou devendo lá? O que eu fiz de errado? Né? Como que eu vou lembrar? Como que eu vou fazer? Né? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Né? Daí ele responde os espíritos. Concebe-se que as tribulações da existência que lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda cada existência para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida anterior, diante dos olhos, se ele entende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim, como de que modo as teria evitado. Reconhece justa situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas no seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empreitada que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi fardo dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar e reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, os espíritos, quando a gente reencarna,
uma leva de espíritos superiores que estão para nos ajudar. Certo? E é isso que nós temos que tentar se acoplar, tentar pensar coisas boas, fazer o bem, para a gente receber essa energia desses espíritos. No momento que a gente começa a pensar coisas ruins, começa a julgar, começa a querer matar as pessoas na televisão, lá no Jornal Nacional, lá né, como a gente quer matar um político lá porque está fazendo coisas erradas, a gente está criando uma energia negativa, os espíritos superiores não conseguem chegar em nós. Porque essa energia, a Terra, o espírito superior é difícil chegar na Terra. Jesus, para reencarnar aqui, levou mais de 1000 anos se preparando para poder chegar na Terra, porque a Terra ela é totalmente umbral, ela é totalmente com energias negativas. Para penetrar, sabe, daqui, por isso que os espíritos dizem para nós que um pontinho de luz que nem um centro espírita, eles vêm aqui, eles penetram aqui, e daqui eles vão ajudar uma pessoa num hospital, numa guerra, eles conseguem penetrar pelos pontos, quando a gente está até na igreja mesmo, né, a gente dizia que quando estava dando a hóstia lá, vinha vários espíritos superiores, e ali, porque ali estava todo mundo pensando bem, todo mundo com uma energia positiva, então os espíritos conseguiam chegar naquele ponto de luz, e daí conseguiriam participar de tudo, porque eles não conseguem entrar na Terra. Maria também, quando soube que ela ia ser mãe de Jesus, ela veio na Terra, quando chegou, 6 anjos tiveram que vir, né? Nós fomos na região onde viveu Maria, e os anjos colocaram numa região da Turquia flores, frutos, cheiro, água, rios, para poder ela chegar, porque a energia era tão negativa naquela época ainda, né? Mais ainda. Então ela não conseguia chegar para ver onde ela ia ser. Ela tinha um espírito tão superior e ela não conseguia descer. Então imagina Jesus, Maria, esses espíritos superiores, eles não tinham como chegar. Imagina um espírito, né? Nós aqui como pensando assim, os espíritos superiores a nós, tendo que chegar a nós, nos auxiliar, nos incluir, nós não estamos abertos para isso. Então por isso que a gente às vezes tem uma carga de energia negativa. Nós temos que melhorar o nosso pensamento, as nossas energias, para eles poderem ajudar a intuir. Não é que eles vão tirar a dificuldade financeira, a dificuldade de relacionamento. Não, eles vão dar força para nós enfrentarmos essas dificuldades, porque essas dificuldades nós temos que passar. Essa encarnação a gente escolheu isso. Né? Aqui está dizendo, nós escolhemos as nossas dificuldades, nós escolhemos a cruz que temos carregar cada um, né? E aí quando a gente vê assim, a gente julga, vê uma pessoa lá que está sofrendo, que está na cadeira de roda, que está inutilizado. Às vezes aquele espírito é muito superior a nós. Ele pegou uma missão muito maior, né? Ele tentou fazer pagar várias penitências numa só, e às vezes ele está sofrendo, mas é um espírito superior, ele é um espírito bom, é um espírito às vezes com cultura, né? E está ali, às vezes é inútil, não consegue falar, às vezes está paralisado na vida, ele está passando por uma prova que ele escolheu. Às vezes é difícil essas provas, né? É difícil para quem também apoia ele, os pais, os familiares, né? É para todo mundo, a prova é para todo mundo. Quando vem uma prova, não é só para ti, é para toda a família, porque todo mundo sofre junto, né? Então vem uma prova de saúde, uma prova financeira, uma prova de relacionamento, é para todo mundo, é para todos aprender, para todos crescer. Como a gente não entende ainda, a gente começa a julgar, dizer que Deus é ruim, que Deus não está nos favorecendo. Não tem nada a ver com isso. É nós que estamos resgatando. Causa e efeito, né? Nós temos que buscar as coisas que nós fizemos. Nós temos que resgatar, temos que pagar a nossa pena, aquilo que nós fizemos de errado. Aquelas pessoas que nós matamos, aquelas pessoas que nós fizemos mal, nós temos que resgatar isso. Estamos aqui tentando, né? Por isso que Jesus veio e disse, tem que amar. Amar o próximo como a si mesmo e o outro. Porque amando, né? Amando é a forma de a gente poder, né, pagar aquilo, né? Mas é difícil, às vezes é difícil. A gente tem 3 filhos, a gente ama um diferente do outro porque aquele vai ser mais simpático. Sim, tem espíritos mais simpáticos e menos simpáticos, mas aqueles menos simpáticos é aqueles que mais nós temos que amar, aquele mais nós temos que se dedicar, aquele mais que a gente tem que dar atenção, né? Aquelas pessoas que a gente não consegue fazer o amor. Não, aquilo ali que a gente tem que dedicar, ali que a gente tem que pegar o pontinho e dizer não. Né? E isso é colega, vizinho, assim, tem um vizinho que é mais simpático que o outro, tem aquele que não consegue nem falar. Essas são as dificuldades, né? Então aqui nós vamos na questão, então, agora 394. Né? Temos 2. Que pergunta assim Kardec, né? Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem oprimidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem,
Os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Então pergunta assim, em outros mundos, né, que são mais felizes que o nosso, né, que os mundos mais adiantados que já estão regenerados, as pessoas são mais felizes que aqui na Terra. E daí os espíritos respondem assim, relativa é, em geral, a felicidade. Então ela é relativa. Sentimos-la, mediante comparação, com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado da perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, enquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento das tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nós vemos e não nos lastimamos da sorte, olvidados das existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre eles de que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas. Esses compreendentes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fluir. Outros, porém, cujos habitantes acham-se, como diz, em melhores condições do que nós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade do que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não se apreciam como homens, apreciam-se como espíritos, no esquecimento das existências anteriores, né? Transcorridas sobretudo quando forem amarguradas. Não há qualquer coisa de providencial de que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando recordá-las, já não constitui o pesadelo, e que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes. Então, quer dizer o seguinte, os mundos superiores, eles já não têm tanta infelicidade, eles não precisam lembrar que estiveram há 7.000 anos aqui no nosso planeta, planetas iguais ao nosso, fora das criações. Eles já estão no mundo regenerado, eles já têm lembranças melhores. Eles podem ter lembranças de vidas passadas. Nós não, porque seria um desgosto. Imagina nós sabermos, por exemplo, eu saber que eu matei a Josi na vida passada. Né? Como seria difícil, né? Ou ela me matou, eu ficaria revoltado. Então, é importante a gente não saber as coisas que aconteceram na vida passada. O que a gente tem que ver é essa vida, é essa encarnação que nós estamos vivendo, esse momento. Daqui para frente. Também não adianta, nessa encarnação estou com 60 anos, mas não aproveitei os outros 60 anos. Tudo bem. A partir de amanhã, a partir de hoje, começa a aproveitar. A partir de agora, tu pode mudar. Né? Ninguém pode voltar no tempo, mas pode daqui para frente, o Chico Xavier já dizia isso, né? Daqui para frente pode fazer um novo fim. E é assim que funciona. Agora nós estamos trabalhando, mas eu estou com 60 anos, vou durar no máximo mais 20. O que adianta daqui a 20 anos eu melhorar? E na próxima encarnação? Eu não sou espírita, eu não vou encarnar novamente. Então eu já tenho que começar a trabalhar para a próxima encarnação. Né? Para a próxima encarnação eu já vir com mais conhecimento. Eu já vir mais um pouquinho mais na frente, a saber amar. A gente não aprendeu a amar, a gente não sabe o que é amar. Né? A gente achar que amor é sexo. Não, amor é uma coisa muito maior. Jesus veio nos mostrar o que é o amor e a gente não aprendeu 2000 anos. E a gente não aprendeu o que é o amor, a gente não sabe amar. Né? Não sabe amar o próximo. A gente gosta da pessoa que está perto, da família, protege a família, mas amar do jeito que Jesus amou, a gente não sabe como é que é. Nós não sabemos, nós somos ignorantes, nós ignoramos porque não sabemos. Né? Então vamos para a questão 395. Aqui eu tinha até um exemplo aqui da felicidade, eu tenho um exemplo particular meu. Eu vivi 1 ano e 7 meses no Amapá, e quando eu cheguei lá no Amapá, no interior do Amazonas, lá, e era uma cidade de 45 mil habitantes, era tudo palafita. Sabe? Metade da cidade, 45 mil habitantes, sim, umas 25, 30 mil pessoas viviam em palafita. É a Laranjal do Jari, o nome da cidade. E quando eu cheguei lá, né, estranhei, a gente veio do sul, né, vai para o norte, o calor, a alimentação, e o povo diferente, e o povo era feliz. E eu disse, mas como é que pode as pessoas vivendo dentro da água, em palafitas, sabe? Eu ficava assim, né, eu começava a conversar com as pessoas, né, e daí eles diziam assim, não, mas nós viemos, nós fundamos aqui porque a gente veio lá do interior do Maranhão, e lá a gente passava fome, tinha seca, não tinha nada. Aqui nós estamos bem, aqui a floresta nos dá fruto, a gente tem caça, a gente tem tudo aqui, tudo que a gente planta, que a gente colhe, chega os produtos. Não tinha isso
E daí e eles eram felizes, a gente, assim, sábado, domingo, sábado eles faziam festa e sempre sorrindo e rindo, e eu dizia, mas como é que pode um povo pobre, sofrido, né, e estar feliz? E eles diziam, não, mas a gente já foi feliz, agora a gente é feliz. E eu dizia, meu Deus do céu, né, a gente vem lá do Rio Grande do Sul, que tem tudo, tem estrada, tem tudo, e a gente fica lá reclamando disso, daquilo. E aquilo foi uma lição de vida para mim, em particular, né? Eu ficava abismado, né? Para mim aquilo ali não é um absurdo, eu não consegui ficar muito tempo lá, né, mas é diferente, sabe? As pessoas são diferentes, né? E eles eram felizes, verdade, sim, felizes no dia a dia, né? Estavam sempre felizes, não estavam reclamando que eram pobres, que moravam em palafita. Não tinha essa reclamação. Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam, se lhe permitisse dizê-los abertamente. Extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, né, poderiam saber, mas só que não seria útil, né? Então a gente poderia ter, que nem eu estava dizendo, não sabemos, a gente é melhor agora, a nossa melhor fase, o melhor espírito encarnado é agora. Então nós éramos piores que isso, tá? Nós éramos muito mais orgulhosos, nós éramos muito mais mochiba, nós éramos muito mais sovina e tudo mais, todos os defeitos nós tínhamos mais. Se hoje ainda temos algum defeito, ainda estamos em aperfeiçoamento, nós éramos muito piores nas últimas 2, 3, 4 encarnações dos últimos 500 anos. E a Nete Guimarães diz o seguinte, ela diz que tudo que se faz com amor, tudo, ela diz que tudo, uma profissão, um curso de inglês, um curso de corte e costura, aprender a pintar um quadro, tudo que se faz com amor, se assim eu gosto, eu faço, não é por obrigação. Se eu fizer com amor, que eu goste mesmo, fica na consciência. A gente vai lembrar na vida seguinte. Ela diz tudo. Se eu toco piano, eu amo tocar piano, eu vou. Aí a gente fala, uma criança de 2 anos tocando piano, porque ele gostava muito da encarnação, ele lembra já de cabeça, já vem com o que ele fazia e ele amava. Às vezes tem uma criança de 5 anos que toca violão como ninguém, tem gente com 60 anos que não toca violão. Ele aprendeu em vidas passadas e amava muito o instrumento, e ele amava tocar aquilo, então ele vem tocando, sabe? Ela disse assim que quando a gente ama uma pessoa mesmo, ama de verdade, aquele espírito, tá ligado a ele, a gente vai lembrar desse amor, a gente vai lembrar, vai com carinho. A gente vai ver, pode ser nem que seja da família, pode ser a pessoa lá da outra família, mas tu amava aquela pessoa, tu amava, ela era uma pessoa na outra encarnação querida, que te ajudava, que tu ajudava ela, vocês vão se reconhecer, vocês vão ter. É assim que a gente tem, às vezes tem uma pessoa que a gente tem uma afinidade, nunca vi aquela pessoa, mas tem uma afinidade boa, a gente gosta tanto daquela pessoa. É porque a gente já conviveu, ou trabalhou com ela, ou estudou com ela, ou foi filha dela, ou parente dela, algum ritmo teve e você amava aquela pessoa, mesmo da família você gostava daquela pessoa. Então guarda no subconsciente. Então nós podemos, se a gente gostar do que faz, da profissão, amar, se a gente amar as coisas que a gente faz, a gente vai lembrar na próxima encarnação. Certo? Se a gente já gosta de matemática, uma matemática musical, vai trazer já os cálculos. Se você gosta de música, se você gosta de arte, se você gosta de costurar, se você gosta de tricô, crochê, né, que geralmente faz. Se você gosta disso, você vai na próxima encarnação aprender com mais facilidade, ou já ficar sabendo uma língua, inglês. A gente tem facilidade para aprender línguas, né? Porque nas outras encarnações amava falar a língua. Tá? A questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido. Se lhe apresenta como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Essa é a pergunta que o Allan Kardec fez para os espíritos. E a resposta dos espíritos, essa é um pouco comprida, mas eu vou lê-la. Não, essa é curta. A 398 que é curta. Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser feito sua superexcitação e imaginação. Então pode ser da imaginação, mas pode ser também um sentimento, que nem eu estava dizendo, que veio lá de outra vida. No sonho, a gente sonha, a gente pode ver muitas coisas. E pode também ser de outras vidas. Não quer dizer que não seja, não, tá? Então, se sonhar, se lembrar de alguma coisa que não conhece, mas está lembrando uma pessoa e tal, pode ser de outra vida, sim. E às vezes até são espíritos superiores que estão ajudando, estão intuindo, então deixa a intuição. Se for coisa boa, deixa intuir. Se for orientações boas,
deixa intuir, deixa vir, tá? Porque sempre temos que guiar para coisas boas, né? Se for alguma coisa ruim, se for uma energia negativa, um espírito que não está elevado, a gente deixa e reza por ele para ele poder ir para a luz, tá? A questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Então, quando nós conseguimos evoluirmos e irmos para um mundo mais adiantado, nós vamos ter menos matéria, nós vamos ter menos, nós vamos ter mais o corpo fluido, né? E daí sim nós vamos poder ter lembranças do passado, mas nós temos que evoluir, nós temos que progredir, tá? E é nesse sentido que a gente tem que tentar progredir cada dia um pouquinho, ser melhor, para a gente poder progredir, aproveitar essa encarnação e as próximas que virão. A questão 398. Aí a pergunta de Kardec é: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Aí os espíritos respondem: até certo ponto, sim. É preciso se torne, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Então a gente aprende encarnado, quando desencarna, a gente também tem lá, a gente tem até um pouquinho mais como não tem uma matéria, a gente tem um pouquinho mais de acesso às coisas, né? Geralmente, dizem o André Luiz, a gente tem nas últimas 3 vidas, então tem muito poucas pessoas conseguem ter mais vidas muito poucos espíritos, porque não estão evoluídos, não conseguiriam ver mais vidas. A gente consegue até 3 vidas. Tem gente até que menos, só na última encarnação e penúltima encarnação. Então a gente teria acesso, né, para ver o que errou, com quem errou. E por isso que a gente decide voltar com as penitências. Eu fiz isso de errado, eu fiz isso aquilo. Então eu volto assim, então agora eu vou resgatar isso. Resgatar como? Né? Aí tu vai escolher a maneira como tu vai resgatar. Tu vai vir, eu vou vir no mundo com aquela pessoa para ajudá-la a evoluir. Se eu prejudiquei ela, né? Se eu prejudiquei ela, se ela me prejudicou, se nós temos vícios, né? Os viciados, né? Podem voltar para tentar, porque tu vai desencarnar, tu não vai virar santo, não vai melhorar. Se tu é viciado hoje, tu vai ser viciado lá no mundo espiritual, vai continuar a mesma coisa. Se tu é alcoólatra, tu vai continuar alcoólatra, vai estar sentindo falta, vai estar nos umbrais lá tentando, sabe? Se você é corrupto, vai continuar corrupto. Se você é assassino, vai continuar assassino. Não tem, morreu, muda, lá eu vou ser. Não, continua a mesma coisa. Se tu é uma pessoa boa, uma pessoa que consegue fazer o bem, então você vai continuar em um lugar que você vai poder assistir as outras pessoas. Caso contrário, você vai continuar errando, vai continuar na necessidade, vai continuar tendo os problemas que tem. E daí que veio os espíritos superiores tentar ajudar, a puxar, dizer, olha, vamos melhorar, vamos mudar, vamos acabar com o vício, vamos acabar com os excessos, né? Então, tudo isso que a gente tem que saber, dizer, agora eu vou morrer. Não vai morrer. Tu é imortal, tu vai continuar com os problemas, vai continuar, sabe? Com todos os teus defeitos, com todas as tuas qualidades, tu vai para necessidade. E lá tu vai poder estudar. Assim, olha, aqui eu tenho essa falha, abre um pouquinho mais o leque para te ver as vidas passadas e dizer, não, eu preciso realmente resgatar. Nessa encarnação não consegui resgatar aquele defeito que eu tive na penúltima encarnação. Volto lá para reencarnar. Daí está o problema. Nós vamos lá dizer, eu não quero mais encarnar, porque é muito ruim, porque a gente fica doente, a gente tem provas, tem expiações, a gente passa dificuldade. Não, nós vamos implorar para reencarnar. Nós vamos implorar para voltar, porque a gente vai ver os defeitos assim, não aproveitei a encarnação, eu quero aproveitar agora, eu quero reencarnar. A gente implora, todo mundo espiritual vai implorar, daí tem uma fila enorme, né? A Gladys fala que está faltando úteros, né? Para botar mais encarnados no mundo. Tem que acabar, tem muita gente no mundo. O nosso planeta é feito para viver 30 bilhões de espíritos. São 30 bilhões de espíritos que tem no nosso planeta. Né? 8 bilhões encarnados e 22 bilhões encarnados. É para estar todo mundo encarnado. Mas como nós somos muito ainda, não conseguimos cuidar da água, não conseguimos cuidar da mata, não conseguimos cuidar da alimentação, né? Então não conseguem encarnar os 8 bilhões, né? Os 30 bilhões. Então, fica uns vai, volta, uns vai. Então, fica fazendo rodízio, porque o nosso planeta era para ter 30 bilhões. Se tivesse
tudo perfeito, se nós estivéssemos regenerados, nós tivéssemos todos os pensamentos de união, de paz, de amor, estava todo mundo se ajudando, ninguém passando fome, ninguém passando frio, ninguém estaria todos no planeta aqui, teria espaço para todo mundo, teria alimentação para todo mundo. Mas não tem, porque nós somos egoístas, nós somos, né, eu quero bem para mim, para minha família, o resto, né. Então o Chico dizia, ele perguntava assim, Chico, tu está feliz? Eu disse, sim, eu sou uma pessoa feliz, mas eu não posso ser um espírito feliz. Enquanto tiver uma pessoa na Terra passando fome, uma pessoa na Terra passando frio, eu não posso ser feliz, porque eu estou sendo egoísta. Né? Olha o pensamento dele. Se tiver uma pessoa e eu não puder ajudar aquela pessoa, eu estou sendo egoísta porque eu estou bem, mas ela não está, então eu não posso ser feliz aqui. Nós não podemos ser felizes aqui por causa disso. Porque se eu sou feliz aqui, no mínimo eu sou egoísta, então eu não estou perfeito, eu sou muito imperfeito. Então a gente não pode estar feliz, né? Feliz, a felicidade é essa aqui. Então os Espíritos respondem assim, ó. Poderá também ser pior, isto é, poderá o Espírito cometer, numa existência, faltas que não praticou em um precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Então, ninguém retroage, tá? A gente pode estacionar. Por enquanto, o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Nunca, porém, de retroceder. Então, a gente não vai retroceder. Na próxima encarnação, a gente vai ser isso aqui, ou igual, né, ou melhorar. Então, nós podemos ter duas escolhas. Ou a gente estaciona, não fico aqui, não faço bem, não faço na minha, tá? E não aproveito a encarnação para evoluir, né? Ou eu aproveito, né, para ajudar, para fazer o bem, para tentar entender o amor, para tentar aprender mais coisas, para tentar estudar a ciência, para de repente eu estudar a medicina lá e trazer a cura para o câncer, né? Quem sabe, né, um de nós aqui, um espírito, não tem essa ideia lá de ir lá, ficar 80 anos estudando medicina lá, quando encarnar, né? E assim foram as experiências, as descobertas, as invenções todas, primeiro no mundo espiritual, depois aqui, né? O celular já tinha, de 1937, teve que ser levado, quando eles pegaram o nosso lar, para ver o que era um computador. Eles falavam em computador e diziam o que é isso, né? Daí você não sei o que está falando. Aí Emmanuel pegou uma noite, ele levou no mundo espiritual e mostrou, isso aqui é um computador. Já tinha em 1937, nós fomos ter depois, né? Depois da guerra. Então não tinha ainda essas coisas. Então tudo no mundo espiritual, né? Tem uma passagem no livro, no livro da Andrés, que eu não lembro o nome, que vem uns espíritos lá saindo do mural, estão levados, e eles passam por uma estação e tem um quadro bonito, pintado, e o cara diz, esse quadro está lá no museu lá em Paris. Daí a pessoa disse, não, isso aqui é aquele espírito teve aqui, pintor, copiou e levou e pintou na terra, mas aqui é original, lá é a cópia, ele gostou tanto do quadro que ele pintou na terra. Né, foi levado lá, às vezes por sonho, por imaginação, e ele pintou, né, o pintor, né, com a arte dele e tal, às vezes tem a mediunidade, né. Então tem as músicas, a gente diz, o cantor, o Luiz Sá fala aquela música bonita dele tocando em frente. Eu não fiz a música, ela simplesmente surgiu para mim assim na frente em 15 minutos, que é uma coisa impossível, eu fiz. Então, é intuição, algum espírito estava intuindo, ele escreveu a música, sabe? Porque era bonita, porque é uma mensagem bonita, e ele estava, naquele momento, ele estava ali com a família e tal, fazendo uma janta com os amigos, e veio, a música veio para ele, e ele intuiu e escreveu. Né? Então, é assim que funciona. A arte, então não é assim, não, todos os artistas... Não, 95% do que passa na nossa cabeça é intuição. Nós pensamos só 5% por nossa conta. Sempre estamos sendo intuídos, ou pelo bem ou pelo mal. Né? Depende de como a nossa energia. Se nós estamos com a energia negativa, nós estamos pensando coisas ruins. Se nós estamos com a nossa energia positiva, nós estamos pensando coisas boas. Nós estamos, né? Vai lá, lê um livro bom, veja um filme bom. Né? Basta tu vai lá e ver um filme de matança, um filme de horror, né? Aí já começa aquela energia, não consegue penetrar o mundo espiritual, a gente não consegue intuir. Então, essas coisas que a gente tem que cuidar, para que a gente está preparado, né, para poder absorver tudo que é energia positiva que o mundo espiritual está dando. O mundo espiritual oferece muitas coisas, né? E a gente vem aqui na Casa Espírita para tomar o passe, porque esse é o momento que a gente, todo mundo está pensando, levando o pensamento, é bom, mas a gente tem que levar essa energia para o dia a dia, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para
no boteco que a gente vai ir, no restaurante que a gente vai, aonde a gente for, com energia positiva, com pensamento bom, sempre aberto, falando de bem das pessoas, né? Não fazendo fofoca, não falando mal, porque a gente não pode julgar também, né? A gente não sabe o que o outro sabe. A gente não sabe que estágio está. Porque nós todos aqui na Terra, nós temos gente no prezinho, temos gente no primeiro ano, tem gente no curso superior, tem graduação. Então tem muitos estágios, né? E tem gente que, então, não podemos saber, mas aquele lá ignora, muito ignora, porque ele não conhece ainda. Mas ele vai um dia, ele vai ter a condição de chegar lá e um dia ser um espírito evoluído. Todos nós vamos ser. Não sei se daqui a 1 milhão de anos, 10 milhões, mas todos vamos ser. Isso não temos dúvida. Então, por que não nos ajudarmos para mais cedo chegarmos lá? Por que sofrer? Por que demorar mais tempo? Por que ficarmos estagnados se a gente pode evoluir? Né? E a evolução, Jesus trouxe para nós, que é o nosso guia, nosso modelo, que é o quê? A gente amar. Né? Amar e que Deus é Pai. Isso que Jesus veio, só essas coisas que Jesus veio ensinar. E ele não pediu para a gente subir o Morro do Everest, entrar no rio e nadar 200 quilômetros, não. Ele pediu só para a gente amar. E a gente não aprendeu ainda a amar. Então, seria essa mensagem dessa noite, né? Seria a mensagem para vocês refletirem, por que a gente não lembra das vidas passadas, que a gente pensa muito assim, mas por que eu não posso lembrar das vidas passadas? Porque, bom, é um merecimento nosso não lembrarmos, porque a gente foi muito pior, a gente era muito horrível, e agora nós estamos bem melhores, né? E vamos ficar melhores ainda para frente. Sim, seja. Então, nós vamos agora para a irradiação para os lados, que responde para você ser consciente, e ao pensamento positivo, para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. O nosso irmão vai fazer a irradiação. Vou fazer a oração de São Francisco. Em cada palavra vocês podem imaginar um amigo, uma pessoa, pode imaginar um local, um hospital, um presídio, um asilo, um orfanato, onde você quiser imaginar, o que você quiser imaginar, suas plantinhas em casa, seus animais, tudo que vocês podem imaginar que vão estar recebendo essa energia. Nem sempre, às vezes, é que a gente pede, mas aquilo que necessita o mundo espiritual vai estar trabalhando. Então, a oração de São Francisco diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu levo união. E onde houver dúvidas, eu levo a fé. Onde houver o erro, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. E onde houver trevas, eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu console mais que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce, para a vida eterna, que assim seja. Vamos para o passe. Vamos tentar esse olho da guarda para ver se